Eu queria começar orando para Deus nos guiar nessa noite e depois a gente continua com a leitura da palavra. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores que nós ouvimos, Senhor, obrigado porque tu tem nos guiado, Senhor. E a gente te pede, Senhor, que tu nos guie aqui, Senhor, que tu nos ajude, Senhor, a fazer tudo e falar tudo segundo a tua vontade, que a gente possa aprender, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler o texto aqui. A gente já estudou ali o começo do primeiro capítulo ali de Filipenses e hoje a gente vai acabar esse primeiro capítulo de acordo com a divisão que a gente fez, certo? Então eu vou ler ali Filipenses capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 30, tá? Vou contar até 10 aqui para todo mundo abrir a sua Bíblia. Tá. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Bom, acho que alguns versículos desse texto são bem conhecidos, especialmente o 21 ali, mas o tema que eu queria extrair desse texto para nós é Cristo, nosso motivo de viver. Tá? E entrando um pouco na filosofia, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, pensando nisso, é o que é estar vivo. Eu estava lembrando aqui, pensando um pouco, um filme, eu sou um nerd de carteirinha, ou um geek, depende do tema e da geração que você for, mas eu gosto bastante de ficção científica e tem um filme que é O Homem Bicentenário, tá? Eu não vou me preocupar com spoiler, porque ele tem, né, bastante tempo aí publicado, tá? Então, o Homem Bicentenário é uma história de um robô que quer ser humano. Ele, por algum motivo ali, desenvolve consciência, ele quer ser humano. E ele só é considerado humano quando ele arruma uma forma que ele consegue morrer. Então, né, a vida, ela, né, ela é definida também pela morte, né? Então, obviamente não a vida eterna, mas a vida aqui nessa terra, ela é definida pela morte, e por ter algo, o que fazer com ela. Ela tem que ter um propósito e um fim, justamente por ter uma finalidade, né? Se a gente não tem um período para cumprir essa finalidade, né, a gente pode fazer, esses 100 anos eu vou fazer isso, esses próximos 100 anos eu vou fazer aquilo, e a gente não consegue focar e escolher
num tempo finito que a gente deve fazer, então a gente acaba não tendo motivo. O Maltby Babcock é um escritor, um compositor de hinos, né? Ele falou que a vida é para o que estamos vivos. Então, a questão de viver é qual que é o propósito da nossa vida. Eu vivo porque eu quero escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, que é aquela, né, um trio clássico, ou a piada, às vezes, quando alguém planta uma árvore, eu tenho um filho que só falta dois, mas a questão é qual que é o nosso objetivo aqui. E o que Paulo quer falar para a gente nesse texto, né? Primeiro, no exemplo pessoal dele, segundo, exortando os filipenses a fazer a mesma coisa, é que o nosso único objetivo de viver é Cristo, seja para glorificar Ele através da nossa morte, ou seja para glorificar Ele através do nosso viver aqui. Então, a gente tem algumas coisas que ele mostra nesse texto que vão evidenciar isso, tá? Pegando ali no versículo 20, né? Eu vou reler aqui. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será. Ou Cristo engrandecido no meu corpo pela vida, ou seja, seguir vivendo e fazendo o trabalho dele, quer pela morte. Então, só voltando um pouco, o Wendel semana passada já deu o contexto, mas eu vou repetir para aqueles que não escutaram. Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está em Roma, depois de ter sido prisioneiro por 2 anos em Cesareia. Ele foi levado, né, ele apelou para o direito de cidadão romano dele e foi levado, né, pelos legionários, né, pelo exército romano, até Roma. Nesse caminho ele naufragou, ficou em Malta, esperou um tempo, e aqui ele está preso, esperando a sentença que César iria emitir sobre a vida dele, se ele era culpado dos crimes que ele foi acusado lá atrás na Judéia, ou se ele é inocente. Então ele está aqui na iminência da vida e da morte. Né? E ele está aqui deixando bem claro, né, que ele está disposto a morrer e com isso dar o testemunho de Cristo, ou a continuar vivendo e seguir trabalhando na obra dele. Essa disposição, né, a palavra que ele usa ali, né, eu não me lembro em qual versículo, mas ele fala em partir. Tá? Aqui, ó, no 23 ele vai falar, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Essa palavra partir, ela é a palavra que em grego ela denota a palavra que os soldados usavam quando eles diziam que eles estavam numa localidade, eles iam desarmar o acampamento deles e seguir adiante para montar o acampamento em outro lugar. Então era uma palavra itinerante, não era como imigrar, por exemplo, era uma palavra para quem estava de passagem, quem estava peregrinando. E era também a mesma palavra para o pessoal que ancorava o barco quando eles iam né, zarpar, né, eles usavam essa mesma palavra. Então Paulo está dizendo, ele não está comparando a saída dele desse mundo a uma mudança drástica, mas sim como quem troca de porto ou quem troca de lotação, né, de base alocado como soldado, né? E esse desprendimento, eu lembrei, agora eu vou dar outro spoiler, talvez um pouco mais novo, mas esse desprendimento de estar disposto a entregar a tua vida por uma causa, né? É inclusive um dos argumentos que os apologetas usam para dizer que, né, como a Bíblia é verdadeira. Por quê? Porque ou alguém mal intencionado não morreria para defender tantas pessoas, né, não morreriam para defender essa verdade, né? E todos os apóstolos foram mortos por isso. Mas a questão é, quando tu acredita numa causa, numa verdade, tu
tu tá disposto a morrer por ela, né? Mesmo sem saber aonde isso vai levar essa causa. Eu lembrei, quando eu tentei relacionar isso, eu lembrei de um filme que a gente reassistiu faz pouco, que é o Vingadores, Avengers Endgame, né? Que é a Viúva Negra lá vai para aquele planeta que eu esqueci o nome, que tá uma das joias do infinito e, né, quem não viu, assista os Vingadores todos para entender o contexto. Mas a moral da história é que eles precisam disso para salvar todo o universo, dessa joia para salvar todo o universo. E vai ela e um amigo dela, o Gavião Arqueiro, e eles, né, e ela sacrifica a vida dela porque o único jeito de pegar a joia da alma que eles foram pegar lá era alguém morrendo. É uma alma para uma alma, é o trocadilho que eles fazem. Então, ela se sacrifica, ela se suicida para que eles consigam pegar essa joia, para que eles consigam, lá na frente, salvar todo o universo. E assista o filme para entender melhor. Mas a questão é, ela estava disposta a abrir mão de tudo, né? Inclusive de saber se ia dar certo, por causa dessa causa. E, né, da mesma forma, Paulo aqui estava disposto a isso, sem saber o que ia acontecer depois. Então, porque ele acreditava nessa causa. Então, o quanto nós estamos abertos, estamos dispostos a abrir a mão, tipo, da nossa vida, né? Ou, né? Em última instância, da nossa vida, mas também do nosso conforto, e de tantas coisas boas que a gente tem, em detrimento de Cristo, em favor da obra de Cristo. Outro ponto que Paulo fala ali no versículo 24, né? Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, ele mesmo achando, né, que era melhor ficar aqui, ele decidiu investir a vida no serviço dos irmãos. Ele decidiu que, né, a decisão dele, né, era que ele queria ficar nessa terra para né, trabalhar como missionário e se desgastar, como a gente vê ao longo ali de Atos e de todas as cartas dele, se desgastar para edificar a Igreja de Cristo. Eu estou lendo um livro agora, relendo, eu li ele pela metade, e parei há muitos anos atrás, agora estou relendo ele, que é o Totem da Paz. É o livro sobre alguns missionários que foram para Papua Nova Guiné, evangelizar pela primeira vez algumas tribos, entre elas uma tribo de canibais. E daí agora eu estou bem no trecho do livro que eles estão chegando lá, construindo a primeira casa. E, né, para quem não sabe, né, o Ricardo Hempel, né, os pais dele, né, eles foram missionários exatamente nesse mesmo lugar. Assim. Tem até algumas fotos. Quem tem a irmã do Hempel no Face consegue ver. Ela adora postar essas fotos daquele tempo lá, que eles cresceram lá. Então, o sacrifício que é ficar nesse lugar, né? No caso dos pais do Hempel, eles tiveram que voltar, acho que por alguma complicação médica de um dos filhos, eu não me lembro qual, não me lembro se era o Ricardo ou algum outro, mas a questão é, quem ficou lá ficou a vida inteira, né? Um americano, um canadense, um australiano, que consegue morar muito melhor do que a gente mora aqui no Brasil, decidiu viver no meio da selva tropical, cheio de mosquito, malária, canibal morando do lado, sujeito a ataque, a roubo, crocodilo do lado de casa, por amor do evangelho. Então, não é uma questão só de... eles não abriram mão da vida deles no sentido de eles morreram por isso, mas eles abriram mão da vida no sentido de eles viveram por isso, eles ficaram anos e anos e anos numa situação de desconforto, numa situação de perigo, confiando em Deus para que
essas pessoas pudessem ouvir o evangelho. E a mesma coisa Paulo está dizendo aqui, não, eu vou continuar esse ministério, né? Eu vou ficar aqui sujeito a apanhar, sujeito a ser preso de novo, sujeito a que me arrastem, né? E várias outras coisas que acho que não está escrito o que Paulo sofria, mas se as pessoas pegavam e batiam em Paulo, de vez em quando devia ter um que vinha e cuspia na cara dele, de vez em quando devia ter um que vinha e atirava alguma coisa, um ovo podre, não sei qual que era, um sapato, depende da cultura, não sei. Mas a questão é que ele sofria esse ataque, né? Ele era malquisto em vários lugares que ele ia, e ele estava disposto a seguir vivendo assim por amor desses irmãos que precisavam ser desenvolvidos. E por último, né, ele estende essa, né, além de, né, ele está disposto a abrir a vida, né, abrir mão da vida dele, a consumir a vida dele, né, pelo evangelho. Ele estende isso a todo mundo. Ali no versículo 28 e 29, ele vai falar o seguinte, né, eu vou começar a ler da segunda frase ali. Pois os que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, aqui ele está falando para todos os filipenses que, sim, eu tenho esse karma, né? Eu tenho essa de ter que viver pelo evangelho, eu assumi isso, eu vou fazer isso, mas isso não é só meu. Isso é algo que vem com o evangelho e, né, isso é, olha, parafraseando, né, isso é prova evidente de salvação, né? Então, o fato, né, que a gente passa por provação, o fato de que a gente padece por Cristo, que a gente vive uma vida não tão confortável, uma vida sem segurança, uma vida mais recatada, sem todos os luxos, é evidência de que a gente é salvo, de que a gente está sacrificando a nossa vida aqui para glorificar a Cristo. Né? E uma coisa, né, que Jesus deixou claro no último sermão dele foi justamente isso, que né, que a gente tá no mundo, mas não é do mundo. E uma certa vez ele falou também que se o dono da casa eles chamam de Beelzebul, imagina, né, os seus servos, né, os seus filhos. Então Jesus está nessa passagem, Jesus acho que ele curou, eu não me lembro os detalhes, mas ele curou alguém e os fariseus ali falam, não, ele só curou por causa que ele vem do diabo, né? E daí Jesus fala, se vocês dizem que eu venho do diabo, né? Daí ele fala para os discípulos, vão falar a mesma coisa para vocês também vão sofrer como eu estou sofrendo, né? Então, esse sofrimento, né? É evidência de que a gente está seguindo o caminho certo. E uma analogia, né? Para quem faz atividade física, quem não faz, faça, né? Por favor. Que a vida cristã é que nem a academia, né? Se não tá doendo, a gente não tá fazendo certo, né? Tipo, se tu faz exercício e não terminou suado, se tu levantou, puxou ferro, né? E não ficou doído no outro dia, tu não fez direito. Né? É algo que tem que estar doído. Então, né? A vida cristã, Paulo, inclusive lá em Timóteo, compara, né? A vida cristã é uma corrida, né? E nesse sentido, a analogia também vale, assim, a gente... se a gente está vivendo uma vida cristã confortável que nada mudou, que a gente olha para quem não é cristão do lado e a gente tem
as mesmas coisas, a gente tem que se perguntar onde é que está essa evidência, né? Eu tenho que me perguntar onde é que está a evidência em mim de que, será que a minha, né? Eu realmente estou, né, tendo toda a vontade de Deus sendo feita na minha vida, se a minha vida é confortável, que nem é para as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Então, né, a questão pontual aí é como é que a gente, né, pode investir assim como Paulo, né? Então, a gente está disposto a realmente sofrer tudo isso, né? Então, se o nosso único motivo de viver é Cristo, né? Seja para morrer por Ele, que não é o caso no país que a gente vive, mas seja para glorificar Ele, né? Através do nosso viver aqui, né? Como a gente tem feito isso, né? A gente tem tido essa disposição. Se por algum motivo se começasse uma perseguição de cristãos aqui no Brasil, a gente ia firmar o pé e dizer não, eu estou disposto a morrer por isso, né? Ou, né, eu estou disposto a perder meu emprego por isso, eu estou disposto a que minha família seja perseguida por isso, eu estou disposto a perder minha casa por isso. E é uma pergunta difícil para a gente que vive numa realidade tranquila, mas também isso pode nos ajudar a lembrar dos irmãos que não tem essa realidade. Mas a gente precisa ter essa mesma clareza de que isso pode acontecer e de que a gente precisa estar disposto a abrir mão. Senão a gente tem que repensar várias coisas. Mas o segundo ponto, ele é mais sutil, né? E que é a gente não ser confrontado num momento único, mas ser confrontado ao longo da vida toda. A gente está disposto a abrir mão da vida para servir a Cristo, né? Né? E lembrar, como Paulo lembrou, que isso não é algo para os ministros, isso não é algo para o Tiago, isso não é algo para os diáconos ou para os líderes, isso é algo para todo o povo de Deus, né? Isso é algo para cada um que foi salvo pelo sangue de Cristo, né? Então, meu desafio, né, o que eu gostaria que todo mundo pensasse né, completar aquele versículo 21 ali, né? Para mim o viver é o quê? E o morrer é o quê? Eu vou dar uns exemplos que eu encontrei no material que o Thiago mandou para a gente, para dar uma consultada a respeito, que para mim o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Para mim o viver é fama e o morrer é ser esquecido. Para mim o viver é poder e o morrer é perder tudo. Então, o que é? Para mim, o viver é trabalho, família, carro, enfim, tem várias coisas que podem ocupar isso, estudo, tem várias coisas que podem ocupar esse lugar que Cristo deveria ocupar. E, finalmente, o desafio final que eu gostaria de fazer para a gente pensar e, se possível, discutir nos PGs que a gente vai ter daqui a pouco, é o seguinte: para aquelas pessoas que convivem com a gente, para aquelas pessoas do trabalho, da faculdade, da escola, né, da família, da igreja, né? Para o cristiano, o viver é o quê? E o morrer é o quê? O que falariam da gente? O que falariam de mim? Se eu chamasse algum colega meu de trabalho e perguntasse: para o cristiano, viver é, né? E o morrer é. Então, o que falariam da gente? Como as pessoas estão nos enxergando? Então, acho que essas duas reflexões, como eu sei que as coisas estão e como as pessoas veem. E eu realmente gostaria que, se a gente pudesse
refletir nisso e discutir isso, eu acredito que, né, a gente poderia começar a se desafiar mais em viver para Cristo como Paulo viveu. E é isso aí, gente.